Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Emanuel e este é o Litera Science. Hoje nós vamos ter um vídeo muito especial. É a segunda parte do vídeo que eu faço em parceria com a Laís Lima do Boris Books. Laís, dá um oi pra galera aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui, como eu disse em alguns vídeos meus, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Ótimo. Para participar da parte 2 desse vídeo aí. Então pessoal, como vocês sabem, essa é a parte 2 do vídeo que a gente está falando sobre o Diário de Anne Frank, essa edição maravilhosa que a gente já falou muita coisa sobre esse livro na parte 1 que está lá no canal da Laís. Eu vou deixar o link aqui para vocês aproveitarem e ir lá curtir esse vídeo e dar uma olhada. Para quem não viu a primeira parte ainda, olha a primeira parte para poder entender um pouco sobre o que a gente vai falar aqui nessa segunda parte. Então, essa segunda parte do vídeo, a Laís fazendo dancinha ali com o vídeo. Essa segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre a mensagem que o livro nos passou, né? A mensagem que ele passa para a sociedade. Esse livro que é, né, considerado mundialmente conhecido por ser um exemplo para todas as crianças, né? Até a Unicef, né, ela traz no final do livro aqui dizendo que todas as crianças têm direitos em qualquer lugar do mundo. Então é um exemplo de direitos de todas as crianças do mundo. E a gente vai trazer um pouco dessa mensagem. A Laís já fez no canal dela um vídeo sobre sobre a mensagem desse livro. Ela falou, né, de forma mais filosófica, qual é que é a mesma, Laís? O vídeo Nunca Pare de Lutar. E eu mencionei algumas coisas do Diário de Anne Frank sobre sofrimento, sobre preconceito, sobre intolerância. Eu mencionei um pouco lá nesse vídeo. Então, como a gente já comentou na parte 1, esse livro é escrito pela Anne Frank, que era uma judia que ela e a família dela foi perseguida, né, pelos alemães durante o Holocausto, e eles passaram muito tempo escondidos. E durante esse livro ela passa várias mensagens muito fortes, mesmo escrito por uma menina de 13 anos. Né? Ela escreveu esse diário quando ela tinha 13 a 15 anos, e ela tem várias mensagens que nos deixam pensando no que a gente vive hoje em dia. Tanto aqui no Sul, como lá na Bahia, lá onde está a Laís, a gente sabe que ainda existe muito preconceito. Ainda existe muitas situações de racismo e preconceito na nossa sociedade. E é isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Então, como a gente já disse na primeira parte, como a Anne Frank nos falou no livro, eu espero poder contar para você aqui no vídeo, como nunca pude contar a ninguém. Espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o conforto, sobre onde as pessoas devem, né, se segurar de certa forma. Qual é o conforto que a gente deve esperar. Independente da sua crença, da sua religião, de tudo, como a Laís disse no vídeo dela sobre Nunca Pare de Lutar, você precisa encontrar um conforto. A Anne Frank, ela encontrou esse conforto na escrita, no seu diário, na Kitty. A Laís menciona no vídeo dela várias vezes, né, como a gente precisa ter essa forte, né? Várias vezes a gente pensa em desistir pelas dificuldades, e isso a gente precisa encontrar uma forma de conforto. A Anne Frank menciona nesse vídeo, Manel, nesse livro, que ela encontra conforto na escrita, que é uma coisa simples, e ela encontra conforto em alguns livros também que ela lia. Inclusive ela dá várias referências de livros aqui no Diário de Anne Frank. Tem nas notas de rodapé todas as referências também que ela vai dando no decorrer do livro. E ela menciona também que ela encontrava a felicidade nas coisas simples da vida. Nos momentos em que ela podia olhar para o céu, olhar para a árvore que tinha ao lado do anexo secreto, olhar para o mundo, entre aspas, lá fora, e não olhar para o sofrimento de outras pessoas, que as outras pessoas estavam passando no Holocausto, irmãos judeus. Ela pensava muito nisso, sim, mas ela tentava voltar os seus pensamentos para coisas simples, para coisas que às vezes para nós que estamos livres, que somos livres, parecem até banais, né? Mas ela encontrava
no céu, nas estrelas, em uma árvore, a sua felicidade. O porquê dela estar no mundo. O que a gente quer falar hoje, muito sério nessa parte do vídeo, principalmente aqui no Sul, onde é um estado que ele é muito machista e preconceituoso ainda, a gente ainda encontra muitas pessoas que são realmente racistas, elas se dizem racistas e têm orgulho disso, de certa forma. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet, e a Laís até vai ficar pasma com isso, mas no Brasil existem mais de 150 mil neonazistas. Pessoas que se dizem nazistas. Elas realmente têm o preconceito e elas assumem isso. Fora todas aquelas pessoas que são racistas e preconceituosas e não admitem. Nos seus atos do dia... Tem o preconceito velado, né? Elas têm o preconceito, mas elas não admitem isso. Elas falam, não, eu não sou, desde que não seja perto de mim, sabe? Como se fosse isso. O que... Ele lá e eu cá. Pra mim isso continua sendo um absurdo. Na verdade, esses 150 mil neonazistas, eles estão espalhados mais para o sul do país. Infelizmente, eu estou nessa parte, a Laís está fora. Aqui diz que são espalhados para o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Minas Gerais. Sendo então que a maior parte está em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que me deixou bem triste quando eu fiquei sabendo dessa estatística. Porque, infelizmente, eu moro no Rio Grande do Sul com orgulho e, infelizmente, eu sei o quanto tem dessas pessoas racistas. Mas eu não sabia que existiam esses grupos de neonazistas aí espalhados aí são pessoas que realmente querem que essas outras pessoas morram. Um tipo de preconceito, assim, né, Manel? Eu realmente não sabia desse número exorbitante que tinha aqui no Brasil. Aí mais pro sul, mas assim, a gente aqui da Bahia também enfrenta muito preconceito. Eu falo da Bahia, mas assim, do Nordeste inteiro, né? Tem até uma música que fala, os nordestinos tomaram essa música como meio que um lema de vida, assim. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Tem uma música que fala isso. E que fala do pessoal do Sul, né? Não colocando o pessoal do Sul como os vilões da história, mas a gente enfrenta muito preconceito ainda, né? Tanto do Sul como do Sudeste também. A gente chega em São Paulo, assim, é absurdo. Tanto baiano como sergipano, pernambucano, a gente tem uma visão, por um lado, que a gente é muito caridoso, é um povo que é mais dado, assim, sabe, recebe as pessoas muito bem. Por outro lado, quando a gente sai, né, da terra e vai para o sul, e o pessoal do norte também que vai, é complicado. Tem o preconceito, tem esse preconceito, além de outros tantos, né, que a gente não vai conseguir falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas assim, tem uma vasta imensidão. Exato, e a primeira parte já foi grande o suficiente. Além disso, a Laís trouxe que são mais de 20 mil sites neonazistas que ensinam a como matar e a como fabricar bombas para matar. Tu acredita? É um absurdo, né? Aqui eu tô vendo aqui, ó, que esses grupos, eles defendem uma coisa chamada de segregação racial, que seria nada mais, basicamente seria dividir a sociedade em uma hierarquia racial, onde o branco ele estaria então nesse topo dessa hierarquia e as outras que chamam de raça estariam abaixo, o que é um absurdo, porque só quando eu leio a palavra raça humana eu fico pensando quantas existem. É uma raça humana só. É uma raça humana só. Só existe uma raça humana. É uma raça humana só. Povo. É um povo que a gente fica pensando como a gente vê o outro, por que o outro é diferente, por que eu sou melhor do que o outro. E a gente fala assim às vezes do outro, mas a gente toma isso pra gente.
Quantas vezes a gente não teve um preconceito na vida? Né? De ver alguém diferente, de ter susto por ver o novo, entre aspas, né? O diferente da gente, porque eu sou melhor, porque eu faço isso e outra pessoa não faz, ou vice-versa. Do livro, quando se passa o diário de Anne Frank, né, que foi durante o Holocausto, foi um preconceito racial, né? Racial não, na verdade, o problema é onde os alemães, né, comandados por Hitler, eles achavam que os judeus eram menos do que eles. E no Brasil, esse preconceito vai um pouco além, é muito pior, porque esses grupos, eles se dizem que eles são contra judeus, ainda, negros, nordestinos, assim como a Laís comentou antes, homossexuais, moradores de rua, imigrantes bolivianos e ainda indígenas. Que é um absurdo, porque o Brasil não seria o Brasil se não fosse... Surgiu com os índios. Com os índios, na verdade. O Brasil não seria nada se não fosse todos esses outros. Sim. Toda essa... eles são contra... E sabe por que eles dizem que são contra, Laís? Eles dizem porque essa população está roubando o mercado de trabalho deles, está roubando a vaga na universidade. O que é uma vaga de quem? Eles dizem que eles... Sabe, e eles dizem assim, o que? Eles não são racistas. A gente não é racista. Eles se autodenominam comunidade racialista. Que é a mesma coisa. Não muda nada. Coisa. Mas sabe por que eles dizem que eles não são racistas? Porque o racismo pode prender eles, né? Porque é crime, né? Então eles não são racistas. Eles são uma comunidade racialista. Que absurdo. Só mudaram o nome para dizer que é racista. Não, por favor, eu fiquei absurdo. E, né, voltando pro livro, a Anne Frank, infelizmente, ela foi vítima desse racismo. E ela encontrou no livro, na escrita, um modo de conforto dela. Ela conseguia, então, no livro, falar um pouco sobre o que ela estava sentindo, e era o conforto dela. E várias vezes ela fala pro diário dela, pra Kitty, que é uma forma dela ter esse conforto. Infelizmente, o final do livro, a Anne, ela acaba morrendo, né? Na verdade, o livro não tem um final, simplesmente diz, o diário acaba por aqui. O diário termina aqui. Porque ela foi levada para um centro de concentração por ser judia. E várias partes do livro, ela fala coisas que, no caso assim, tem uma parte que ela fala assim, eu não acredito que simplesmente por eu ser judia, eu mereça isso. E a outra fala assim, eu espero que um dia eu possa ser lembrado, ser querida simplesmente por eu ser judia. Não precisa mudar a minha opção religiosa para me aceitarem. Por que eu preciso mudar para me aceitarem? Exato. E assim, a gente fica se perguntando qual é o nosso comportamento diante disso, né, mano? Porque o que a gente tem feito? Porque aqui você falou do Brasil, que tem sites ensinando, né? E comunidades racialistas. Mas, assim, tem países hoje que matam mesmo. Assim, tem histórias, eu já ouvi histórias de pessoas que foram trancadas. Isso não foi há anos atrás, foi há um ano, recentemente, trancadas em trailer de metal embaixo do sol, né, com um sol de 40 graus e à noite com frio de quase 0 graus e pessoas mortas por causa de preconceito, por causa de intolerância racial, religiosa, de tudo isso. Tem pessoas ainda hoje passando o que a Anne Frank passou, não por serem judias, às vezes talvez por serem judias, mas por serem cristãs, por serem muçulmanas, né? E por serem de outra raça, de outro tipo. E o que tu falou é muito interessante, exatamente porque a gente ainda vive, ainda a gente tem essa intolerância religiosa. No Brasil existem muitas religiões, né, diversas,
E ainda eu não consigo entender por que existe essa intolerância, por que cada um não pode ter a sua religião, ou simplesmente não pode ter a sua opção, né? As pessoas são livres e isso deve ser comemorado. A liberdade tem que ser comemorada. A liberdade que, infelizmente, na época de Anne Frank, ela não pôde ter. Ela não pôde sair do anexo secreto porque iam matar ela. A gente ainda consegue dizer que vive em um país que tem liberdade, mas na verdade, será que a gente tem liberdade? Provavelmente, a Laís, nós somos privilegiados por viver uma sociedade, ou viver em volta de pessoas que aceitam ou que pensam, mas ainda existe muita gente que não pensa. Muita gente que acha de forma aberta de que outras pessoas de outras religiões ou pessoas de outras etnias não deveriam estar aqui. O que me deixa muito, de certa forma, triste. Esse vídeo está sendo gravado no dia 28 e ontem foi um dia que o Facebook de todo mundo, né, dia 27, ficou super colorido, né? Porque nos Estados Unidos teve uma vitória lá onde o casamento entre homossexuais foi legalizado. E por mais que isso seja uma coisa tão simples, se a gente pensar assim, nossa, deixa a pessoa ser feliz simplesmente, sabe? A gente ainda precisa comemorar essas pequenas vitórias da sociedade, porque a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. Mas aqui no sul, Laís, aqui o gaúcho ele é muito machista, o gaúcho ele é muito homofóbico. Eu preciso falar isso porque é triste, mas ele é muito homofóbico. Tem um grande site... Você foi na... 2 minutos de chegar. 2 minutos. 2 minutos. Beleza. Então, acho que é o seguinte, Laís. Eu vou abrir grande aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Acho que vai ser um aqui. Aí, tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tô gravando. Então, pessoal, eu tive que mudar rapidamente aqui. Porque a Laís, coitada lá, a câmera dela tá trollando ela e acabou justamente quando a gente ia terminar a segunda parte do vídeo. A mensagem que a gente gostaria de deixar aqui para terminar, ela simplesmente pelo fato que a gente acha que todo preconceito é fruto da ignorância. Pessoas ignorantes têm preconceito. Então, se você tem preconceito, você pode sair fora daqui, que eu não quero nem ser seu amigo. Todo preconceito é fruto da sua ignorância. Então, se você é ignorante, você provavelmente é preconceituoso. Se você é preconceituoso, com certeza você é um ignorante. Então, a gente gostaria de deixar essas 2 partes desse vídeo especial Anne Frank com a nossa solidariedade aí para todas as pessoas que ainda hoje sofrem algum tipo de preconceito, seja ele preconceito religioso ou preconceito racial ou até mesmo um preconceito por sua opção sexual. Então fica aí nosso... Amadurecer. Acho que essa é a palavra certa. A gente precisa amadurecer e crescer, assim como a Frank cresceu dentro do anexo secreto, né? Assim como ela amadureceu lá, com todo o preconceito que ela viveu e que as pessoas da família dela e da etnia dela viveram, ela cresceu com isso e por causa disso também. E eu acho que assim como a Anne Frank, a gente precisa crescer e amadurecer e, como o Manuel falou, parar de ser intolerante e ignorante. Ignorante não no sentido ofensivo da palavra, mas ignorante é falta de conhecimento. Ser ignorante é não ter o conhecimento devido da circunstância da vida. Então, isso vem do amadurecimento. Amadurecimento, às vezes, você precisa passar pelo sofrimento, não necessariamente aquele que ele passou, mas pelo sofrimento de ver pessoas sendo humilhadas, insultadas por causa de intolerância, de preconceito. E até ser alvo disso, às vezes. Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado este vídeo, parte 1, parte 2, junto com a parceria aqui da Laís Lima.
E até isso, até a próxima. Tchau, tchau. Não se esqueçam lá, ó. Visite o canal da Laís, eu vou deixar no rosto dela ali o canal dela. Que a gente tá falando na câmera aqui. Exatamente. Se inscrevam lá no canal, se inscrevam tudo aí pelo esforço, para não deixar vocês sem esse vídeo, sem a segunda parte. Não seja preconceituoso, seja legal e procure, assim como a Anne Frank, um modo, os seus sonhos, siga os seus sonhos, certo? Seja ser escritor, seja o que for. A Anne Frank queria ser escritora e graças a tudo, tá aqui o livro dela, ela conseguiu ser uma grande escritora. Até mais, tchau, tchau, fui! Eu espero poder entrar durante os 3 dias que eu estarei aqui, em algum momento. Excuse me? E chegamos aqui. A entrada, entendeu? Tá? Mas eu posso filmar lá dentro e tirar foto. Então, não vai dar. Mas eu vou entrar. Tchau, tchau. Mesmo depois de ter entrado, depois de ter entrado.